Oi filhote, essa aula está completaça sobre vitamina D. Vou falar sobre fonte, função e hipovitaminose. Fica comigo até o final e aproveita toda essa aula. Vamos lá! Eu me chamo Renaque Almeida e esse aqui é o meu canal de aulas completas de biologia. Segue também o meu Instagram, Renaque Almeida, onde eu coloco alguns resumos e comentário de questões. Vamos começar. Galera, essa aulinha é sobre vitamina D, tá? Uma das vitaminas mais frequentes de cair na prova de vestibular e quando cair, você vai acertar, tá bom? Vamos lá comigo. Primeiro, essa vitamina D, na verdade, é uma família de substâncias, são várias, tá? A que importa para a prova é a vitamina D3, que também chama de colecalciferol. Se aparecer na prova só o termo calciferol, não tem problema. Você aceita, marca a alternativa que tá legal, tá bom? Outra coisa importante, filho, ela é uma vitamina lipossolúvel. Quem são as lipossolúveis? É a K, E, D e A. São chamadas assim porque elas se dissolvem em lipídio. Então, para o corpo eliminar essas vitaminas, é mais difícil, porque elas ficam depositadas, né, na gordura do organismo. Deu para ter essa história? Isso é fundamental para a prova, tá? Outra coisa legal, a origem desse colecalciferol é a partir do colesterol. Aí eu tenho que lembrar que o colesterol é uma substância que só existe em células animais. Então a única fonte de vitamina D3 é a fonte animal. Deu para entender bem isso? Isso é uma pegadinha, tá? Então vamos lá. As fontes principais seriam óleo de fígado, tá? O óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, é muito enriquecido nessa vitamina, tá? Outro, o bife de fígado, que eu adoro, aquele fígado acebolado. Para quem não gosta, tá perdendo muito, tá? Muita vitamina. A gema do ovo, que eu gosto demais também, uma fonte bem simples, bem barata, né? Outra, atum, sardinha, são dois peixes que são bem concentrados, sabe? Nessa vitamina D. O leite e os derivados. Então aqui eu coloco o queijo, a manteiga, o iogurte. Tudo bem essa história? Agora, cuidado com uma ressalva muito importante e vai estar na prova. É essa aqui, ó. Depois que eu comi aquele precursor da vitamina D, ele vai ter que ser ativado, tá? E ele é ativado quando eu me exponho à radiação ultravioleta. É por isso que é fundamental que você tome banho de sol todos os dias. Sabe aquele horário ali entre 6 da manhã e 8 e meia da manhã? Esse horário é ótimo, excelente, para você passar de 10 a 15 minutinhos pegando o sol na pele, que aí promove essa ativação da vitamina D. Deu para entender? Agora calma, se alguém tem um estilo de vida e está pensando, poxa professor, eu trabalho e eu não consigo me expor ao sol esses 10, 15 minutos, não tem saída para mim? Tem. Procure o seu médico ou nutricionista, que ele vai te passar um suplemento de vitamina D. Aí o suplemento já vem ativado. Pronto, resolve a bronca de quem não tem tempo ou quem não tem possibilidade de tomar banho de sol. Deu para sacar? Beleza, filhotes. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as funções que a vitamina D tem no nosso organismo, a importância biológica, né? Anota tudo, tá? Vamos lá. Bom, primeira função grande é o fortalecimento dos ossos e fortalecimento dos dentes. Porque nos ossos e no dente nós temos uma matriz que é formada por sais minerais, entre eles o cálcio, né? E sem a vitamina D, eu não teria absorção de cálcio. O grande papel da vitamina D, filho, é que ela promove a absorção de cálcio. Então, não adianta só eu comer alimentos que tenham cálcio. Eu tenho que ter a vitamina D para poder absorvê-lo. Deu para entender a história? Segundo, filho, ele melhora as funções cerebrais. Interessante, né? É porque no cérebro nós temos os neurônios se comunicando. E a comunicação deles é através da liberação de neurotransmissores. Mas para o neurônio liberar neurotransmissor para o outro, ele tem que ter entrada de cálcio. E para ter cálcio disponível, tem que ter a vitamina D. Interessante, não é isso? Olha o terceiro, resistência a diabetes mellitus. Já foi descoberto já em trabalho científico que quando o paciente tem uma baixa de vitamina D, isso desregula a liberação do hormônio insulina. E essa desregulação pode levar a um quadro de diabetes no paciente. Interessante, né? Olha essa outra, filho. Combate a hipertensão.
ele regula a quantidade de cálcio no sangue e aí evita que você tenha processo de hipertensão causado por esse desbalanço, né? Olha mais um. Auxilia no emagrecimento. A via metabólica que ele faz isso não é muito clara para nós, mas provavelmente porque ele regula o metabolismo. E ao regular o metabolismo, né, ele auxilia o emagrecimento, o consumo daquela massa gorda, né, da nossa reserva de lipídio. Fechado? Ele aumenta a imunidade, isso é muito interessante. A vitamina D está relacionada com a produção e maturação de células do sistema imunológico, tá? Então, vitamina D em dia melhora a nossa imunidade muito, tá bom? Outra coisa interessante, a vitamina D está relacionada com a fertilidade e com a gestação. Olha que fantástico isso, gente. Ele melhora as condições de ovulação. Então, uma mulher que tem a concentração de vitamina D correta, perfeita para a sua necessidade, né? Ela vai ovular em melhores condições. Isso evita malformações no bebezinho. Interessante, né? Outra coisa legal, reduz risco de aborto. Por quê? Gente, durante o primeiro trimestre, durante os 3 primeiros meses da gravidez, né, é muito comum ter processo inflamatório no útero. E esse processo inflamatório pode gerar contrações que podem desencadear problemas que levam a um aborto espontâneo, sabe? Com a vitamina D, eu diminuo esse processo inflamatório. Então, a chance de um aborto no primeiro trimestre é muito reduzido. Por isso que é fundamental que todo mundo consuma vitamina D ativada, né? Principalmente as mulheres grávidas nos primeiros 3 meses. Fascinante, né? Beleza, gente. Agora vamos finalizar falando um pouquinho sobre as hipovitaminoses. O hipo quer dizer baixo, né? É quando a quantidade de vitamina está abaixo do que o meu corpo necessita, tá bem? E aí tem 2 quadros clínicos que podem aparecer em prova, né? O primeiro é o raquitismo. Essa condição ela é observada em crianças. Por quê, gente? Imagina que, enquanto a criança está crescendo, é fundamental que os ossos também sofram alongamento para a criança chegar na estatura ideal, né? Além disso, durante o crescimento do bebê, é importante que os ossos acumulem bastante cálcio e fosfato para que os ossos se tornem rígidos para poder sustentar o peso da criança. Quando a criança não come vitamina D, ela não absorve nem o cálcio e nem o fosfato. E aí o osso da criança não alonga o suficiente, então a criança fica mais baixinha que o esperado, né? E além disso, o osso fica mais flexível. Sem o cálcio e o fosfato, gente, o que predomina no osso é a proteína colágeno. Aí o osso fica meio flexível, sabe? Sabe o que acontece muitas vezes? A criança fica em pé e o ossinho da perna não aguenta o peso do corpo. E aí acaba vergando. Então a perninha pode vergar para fora ou vergar para dentro, que é essa imagem que você está vendo aqui do lado. Deu para entender a história? Então essa condição é o chamado raquitismo. Beleza. Só que também pode acontecer falta de vitamina D, né, em indivíduos adultos. Aí a condição passa a ser osteomalácia. É muito parecido, filho, só tem uma diferença. Na osteomalácia, de novo, os ossos ficam mais flexíveis devido à falta de cálcio e do íon fosfato, tá bom? Só que a diferença é que não vai atrapalhar o crescimento, porque já começou na fase adulta. Então o indivíduo já teria crescido o que era possível para ele crescer, entendeu? Então, raquitismo quando é na infância, osteomalácia quando é na fase adulta. Cuidado com uma coisa, um detalhe que eu sempre fico enfatizando na aula. A falta de vitamina D não está relacionada com a osteoporose. Porque, para quem não sabia, filho, osteoporose não é falta de cálcio nem de fosfato. Na verdade, ela é uma carência de colágeno. Ela é uma falta de proteína nos ossos. E aí a tendência não é que o osso fique flexível, é que o osso fique poroso e quebradiço. Então o volume do osso diminui muito, sabe? Devido à falta de proteína. Então, osteoporose não tem relação com falta de vitamina D. Ela está mais relacionada com a falta de vitamina A. Deu para sacar? E aí, galera, deu para acompanhar direitinho? Entendeu legal? Beleza, eu vou deixar 2 cards aqui para vocês, ó, para continuar assistindo aula no canal. E eu quero saber se você entendeu legal, se você gostou desse projeto. Então deixa um comentário para mim aqui no vídeo e segue a gente no Instagram para tirar dúvidas e questões lá também, tá? Um beijo!